Sabe aquela busca por uma vida estável, com paz, com propósito? Acho que todo mundo quer isso, né? Mas como é que a gente faz isso num mundo que parece assim cada vez mais caótico? Bom, a nossa conversa hoje vai ser sobre isso. A gente vai mergulhar em alguns princípios que são super antigos, mas que continuam muito atuais para construir uma base de vida que seja tão forte, mas tão forte que nenhuma tempestade consiga abalar. Para guiar essa nossa conversa, tem uma imagem que é perfeita. A de duas casas. Pensa só. De um lado a gente tem a casa construída na areia, sabe? Aquela coisa meio instável, caótica, que dá uma insegurança. E do outro lado a gente tem a casa na rocha, que é o oposto total. Estabilidade, paz, segurança. É uma imagem bem poderosa, né? Ela meio que força a gente a pensar em que tipo de terreno a nossa vida está sendo construída. Tá, mas aí fica a pergunta, né? O que é que realmente separa uma casa da outra? E olha, a resposta não é sorte, nem acaso não. O que muda o jogo são as escolhas, as atitudes, os princípios que a gente decide seguir. E é exatamente aí que a gente vai aprofundar agora. O nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro vamos dar uma olhada no que é essa vida na areia. Depois vamos identificar aquelas atitudes que causam essa instabilidade toda. Na sequência, a gente vai ver como a humildade é o começo de tudo, quais são as ferramentas para construir de verdade e no final, claro, como é que é essa tal casa na rocha. Vamos começar então olhando para essa fundação mais frágil, a vida sobre a areia. E olha só, uma vida assim, instável, ela não acontece por acaso, sabe? Ela é o resultado direto de um ciclo de desequilíbrio, de conflito, de ansiedade. E tudo isso é alimentado por certas atitudes bem específicas que vão minando a nossa paz. É como se a gente escolhesse conscientemente construir a casa num pântano, num terreno movediço. Então, para a gente ir na raiz do problema, vamos dar uma olhada numa lista de atitudes que são basicamente a fundação dessa instabilidade toda. E essa lista vem lá do livro de Provérbios, é bem direto ao ponto. O mais interessante aqui é que não é só uma lista de não pode fazer isso. É um diagnóstico mesmo, sabe? De atitudes que vão destruindo relacionamentos, a comunidade, a nossa própria paz. Pensa que cada item dessa lista é mais um tijolinho para construir aquela casa na areia. E são 7. Esse número chama a atenção, né? Não é uma lista infinita de coisas, mas um foco em 7 comportamentos que são destrutivos para uma vida em harmonia. E que atitudes são essas? Bom, a gente está falando de orgulho, de mentira, de violência e até de uma coisa que parece pequena, mas é gigante: semear discórdia entre as pessoas. O ponto em comum aqui é incrível. Quase tudo nessa lista tem a ver com destruir relacionamentos. Parece que a instabilidade pessoal começa exatamente aí, quando a gente quebra os laços com quem está em volta. Beleza. Se essas coisas todas destroem, por onde é que a gente começa a construir algo sólido, de verdade? A resposta é até simples, mas profunda. Tudo começa pela humildade. E para entender a humildade, a gente precisa entender o oposto dela, a soberba. E olha que definição interessante. Não é só se achar melhor que os outros, é ter um espírito de independência. Aquela mentalidade de eu me basto, não preciso de ninguém. Esse tipo de atitude simplesmente bloqueia qualquer chance de aprender, de crescer. É o terreno perfeito para a casa de areia. E essa imagem aqui mostra isso muito bem. São 2 caminhos, 2 resultados. De um lado, a soberba, que o destino final é a ruína, a queda. Do outro, a humildade, que abre as portas para a graça, para o fortalecimento. A decisão de construir na areia ou na rocha começa bem aqui, nessa escolha fundamental de atitude. Certo. Então, a humildade é o alicerce. Ela prepara o terreno. Mas e para levantar a estrutura, as paredes, quais são as ferramentas práticas? Bom, aqui a gente tem um passo a passo bem claro, quase um guia. Primeiro o básico, reconhecer o problema. Depois, arrepender, que é mais do que só pedir desculpa. É mudar a direção. Confessar, sabe, tirar da escuridão e trazer para a luz, e a partir daí o negócio fica proativo. É buscar uma vida alinhada, é se encher de força espiritual, e um ponto super importante, caminhar junto com gente de fé, como a comunidade. Ninguém constrói uma casa dessa sozinho. Impossível. E falando em ferramentas, tem uma que é nossa, poderosíssima, o perdão. É só a gente parar para pensar. A mágoa, o ressentimento, isso é tipo a argamassa que cola os tijolos da casa na areia, sabe? Deixa tudo torto e fraco. O perdão não é só um sentimento, é uma decisão prática de quebrar esse ciclo. É o que a gente vê em tantas histórias de famílias e casamentos que são reconstruídos. E claro, né, uma casa forte precisa de manutenção, todo dia. Não dá para construir e largar lá.
Essa estrutura é reforçada diariamente com coisas simples, mas constantes. Oração, gratidão, cuidar dos relacionamentos, da saúde física. E olha que interessante, até o descanso e a reflexão entram na lista. É uma prática fundamental, o que mostra que está tudo, absolutamente tudo, conectado. Bom, com a fundação certa, as ferramentas na mão, a gente finalmente chega no resultado: a casa sobre a rocha. E tem uma frase que resume a ideia toda de uma forma perfeita. A estabilidade não vem de falar as coisas certas, de ter só a intenção. Ela vem da prática, do dia a dia. Construir na rocha é isso, é alinhar o que se acredita com o que se faz. É a coerência total entre a fé e as ações. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Olhando para as nossas atitudes, para as nossas práticas de cada dia, para o jeito que a gente lida com os problemas, sobre qual fundação a vida está sendo construída. A resposta para essa pergunta talvez seja o começo de tudo para encontrar a estabilidade que a gente tanto busca.